Mas vamos lá. Vamos da lá. onde vem esse extenso currículo? Como que começou dentro da área da estética, Gente, você sabe Margarete? que começou meio brincando, né? Foi, assim... Eu sempre gostei de trabalhar, eu adoro trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu acho que nasci meio independente, né? E desde pequena, assim, eu gostava de fazer as minhas coisas independente. Só que sou filha de pai e mãe árabe, imagina. Assim, eu sou filho da guerra, né? Então, os meus pais sempre lutaram muito para poder trazer o melhor para os filhos. Então, a gente, desde pequenos, já teve um olhar, assim, muito mais humanizado em relação às pessoas. Sim. Então, é tão interessante quando você fala disso, porque hoje eu tenho noção do que os meus pais estavam planejando para a gente, que era criar filhos que fossem mais humanizados, porque a história de vida deles era uma história de luta. Sim. Né? Eles vieram de qual país? Do Líbano. Certo. E meu pai, filhos de sírio, nasceu aqui no Brasil, mas veio da Síria. Certo. Então, você imagina, eles vieram fugindo de guerra, né? Eles se casaram aqui no Brasil, se conheceram aqui. Mas passaram muita necessidade, muitas coisas, né? Então, assim, o nosso olhar sempre foi muito mais para as dificuldades, mas também para as conquistas. Então, eu sempre olhei os meus pais assim. Minha mãe, por exemplo, atravessou um oceano inteiro de navio sem saber onde ia chegar, sem falar a língua. Ela foi uma desbravadora. Sim. E eu sempre falo assim, eu tenho que honrar isso, eu não posso ser menos do que isso. Né? E ser menos do que isso não é conquistar coisas físicas, né? Claro. Então, a estética, na verdade, ela foi surgindo na minha vida por uma oportunidade com uma prima, que ela já fazia estética há mais de 30 anos atrás. Ela já fazia estética, olha só. Eu tenho pelo menos 28 anos de estética. E eu comecei meio na brincadeira com ela, porque ela já era esteticista, e nessa ocasião tinha acabado de fechar uma confecção de biquíni. Na época do Collor, era aquela confusão. E dinheiro preso na poupança. Pensa. E aí falou, o que eu vou fazer? Eu sempre gostei de ter a minha independência, já era casada, tudo. E aí a gente levava as crianças no balé e surgiu uma oportunidade de um consultório lá, esvaziou, e aí a gente falou, ela falou, vamos montar? Eu falei, vamos, só que eu nunca tinha pensado em fazer massagem em alguém, muito menos limpeza de pele, e ela já fazia tudo isso. E nessa questão, ela veio com todo o know-how dela, profissional, e eu fui com o meu know-how de gestão, que era Legal. O que eu sabia fazer. Mas, na minha infância, eu tenho uma infância muito assim, interessante com a questão do cuidado. A gente aprendeu a cuidar do outro muito cedo. Então, quando eu era criança, eu não pensava no que eu ia ser como profissional. Eu sabia que eu gostava da área da saúde, mas eu pensava no ser humano em questão de caráter. Então, eu falava assim, não, quando eu crescer, eu quero fazer o bem, eu quero cuidar de alguém, eu quero ser uma pessoa que me dou para alguém. Tanto é que eu já, sempre na área da saúde, né, que eu sempre gostei da área da saúde, eu queria ter sido dentista, pensa, assistente social, foram várias coisas, mas assim, eu acabei me casando, aí eu transferi, né, lá para frente a minha carreira profissional. Nesses momentos eu meio que fiz, aí eu tinha essa confecção, eu sempre fui empreendendo em alguma área. Até que chegou esse momento dessa sociedade com essa prima, e o negócio deu tão certo, mas tão certo, que logo a gente teve que seguir carreiras separadas, né? Porque Sim. Eu falei, gente, agora ela não queria mais seguir a carreira com a sociedade, ela seguiu a área dela, e eu fui aprender. Eu falei, o que eu faço agora com toda essa clientela? Ela já trabalhava na área da estética e não quis mais. E você que não era da estética entrou falei, e gostou. É agora. Fui fazer meu primeiro curso na Escola Paiô, imagina, com a professora Dulce. Nossa, essa Escola Paiô é uma grande referência, né? Eu tenho meu certificado até hoje. Se você for lá na minha clínica, você vai ver que tem lá a minha... Grandes nomes da área da estética, né? Que trabalham, por exemplo, há mais de 30 anos no mercado, realizaram, né, os seus primeiros cursos. Sim, aí, né? Que era o que tinha, né? Sim. A gente tinha poucas escolas, tinha Senac, né? Mas aí foi... eu fui sempre fazendo vários cursos pequenos, porque eu ainda não conhecia quase nada da carreira.
Mas uma coisa eu sabia, né? Como planejamento, eu sabia que eu tinha que ser um ser profissional habilitado em atender com humanização. Isso eu já sabia. Então, eu sabia que eu não queria conquistar coisas. Eu queria conquistar pessoas. Então assim, a minha carreira sempre... Tanto é que eu tenho, Heitor, cliente até hoje daquela época. Uau! 28 anos de fidelização de pacientes. É muito louco isso, né? É que eu quase hoje não atendo mais, mas assim, não tenho tempo. Mas as pessoas falam, nossa, o dia que você abrir um horáriozinho, eu falo, eu às vezes atendo, sabe? Sim. É muito legal, porque eu gosto de atender. Mas é isso. Quando você é jovem, você é educado, né? Ou você tem um planejamento, principalmente aqui no nosso país, para você ter coisas. Você faz um planejamento para você casar, ter um carro, uma casa na praia, não sei o quê. Você não tem um planejamento para ser uma pessoa. Anota isso daí, galera. Ninguém te ensina. Caraca. Ninguém te ensina você se planejar para você ser uma pessoa. Te ensinam a ter coisas. E ser é muito diferente de ter. Puta merda. Você não falou isso. Gente, cara, Margarete, isso é muito profundo. Eu fico assim, pensando, e você falou uma coisa que poucas pessoas falam ou pensam nisso. Exatamente. Porque não é uma coisa que a pessoa acorda e fala, vou pensar em ser algo. Exatamente. Como eu tenho um computador, como eu compro uma televisão, como eu compro um aparelho para minha clínica, e não como eu vou ser a melhor profissional da minha cidade. Você sabe o que acontece, Heitor? As pessoas, elas pensam que elas já acordam pensando assim, o que eu vou levar de melhor, o que a vida está me oferecendo, o que o mundo está me oferecendo. Quando, na verdade, é você que tem que oferecer alguma coisa para o mundo. Não é o mundo que tem que te oferecer. Você tem que trocar com o mundo. Cada um fazendo o seu papel. O que a natureza espera da gente? O que a natureza espera do ser humano? Que a gente seja humano. Sim. Eu ouvi isso. Eu faço um curso de filosofia que eu gosto. Eu sempre gostei da poesia, eu gosto de literatura, eu gosto de filosofia. E ela fala exatamente isso. O que a natureza espera de você? Que você seja um humano. O que ela espera de uma flor? Que ela seja uma flor. O que ela espera de um animal? Que o animal seja um animal. Então, assim, cada um tem um papel aqui no planeta. A gente não pode exercer o papel do outro. A gente tem que respeitar o papel do outro. E a gente tem que fazer o papel de ser humano. De ser humano. Exatamente. O ser humano, ele tem que fazer o papel de ser humano. Eu estou te falando isso porque a humanização ela estava presente na minha vida, eu acho que desde quando eu nasci. Então, assim, para mim não é difícil encarar este mundo que a gente vive. É difícil entender por que algumas pessoas fazem de determinadas formas, né? Sim. Mas, assim, se você pensar na estética hoje, que a gente tem aí um leque enorme, né? De pensar que a estética está na paliativa, está na oncologia, está nos queimados. Eu já transitei em todas essas áreas. Como evoluiu, né? Muito, muito. E eu já transitei, eu não sei te dizer em que área eu não exerci até hoje. Eu exerci em tudo. Eu fui desbravando, principalmente. Eu tive essa oportunidade dentro da universidade em Morumbi de desbravar. Ela começa muito nessa parte começou na parte do embelezamento, depois entrou muito na parte do emagrecimento, né? Massagem. Sim. A gente vamos colocar embelezamento. Teve muito essa questão de medicinas, vamos supor, parte oriental, né? Relaxamento, técnicas espasianas. Chamavam de alternativas, né? Imagina. Coisa que já não era alternativa, era complementar, né? É verdade. Que a gente entende como complementar. Imagina, eu já já fiz ambulatório de queimados, isso em 2002. Nossa. Dentro da universidade. Então, eu trabalhava com os queimados, com a cicatriz dos queimados. Por quê? Eu entendia o que aquele paciente sentia, eu imaginava o que ele sentia com aquela cicatriz enorme, como se ele estivesse ali usando uma roupa
apertada, porque você imagina que a sua pele derrete e aquilo fica colado como se aquilo estivesse te sufocando. Sim. E assim, um dia a cliente veio procurar tratamento de gordura localizada com uma queimadura no corpo todo. E eu falei, peraí, que alguma coisa a gente tem que aprender com essa história. Sim. E aí eu não deixei de... Eu era supervisora dos atendimentos, fui supervisora há muitos anos na universidade. E aí a aluna veio assim, professora, essa cliente é toda queimada. Eu, calma, vamos lá conversar com ela. E aí a aluna fez a ficha, a anamnese, tal, e aos pouquinhos, e essa cicatriz aqui, essa manchinha, né? Como é que é? Ela, já me queimei há mais de 10 anos. E se a gente conseguisse hidratar o seu braço, você não ia? Eu acho que não tem jeito. E se eu te disser que tem? Ela falou, tá bom. Que a gente fazia 2 protocolos. A gente não deixou de fazer o de queixa da gordura e, ao mesmo tempo, a gente foi melhorando. E esse projeto, Heitor, virou um projeto depois na universidade, virou um estudo de caso. E, nessa ocasião, em 2003, a gente inscreveu 10 trabalhos para ser apresentado no Lenovelis. Não sei se você vai lembrar, porque acho que você era tão pequeno. Eu não sou da época do Lenovelis, eu já peguei o Esteticar já. Você acredita que o meu trabalho de queimados foi escolhido? Em 2003, eu apresentei a minha primeira palestra num congresso com 2.000 pessoas. Uau! Em 2003. Então, foi assim, apresentando esse resultado desse caso, que a gente mandou por um acaso, assim, os estudos, né? Eram 10 trabalhos e o nosso foi escolhido. Então, eu fui aplaudida em pé, eu estava com uma colega que também participou nesse dia, e nós fomos aplaudidos em pé. E, assim, eu lembro que era um congresso internacional, e uma médica, ela não era do Brasil, não lembro de que país ela era agora, mas ela levantou, eu falei, que a gente abriu para perguntas, ela começou, ela falou, não, eu só quero te parabenizar. Falei, uau! E aí virou um projeto assim de queimados. Eu atendi muitos casos. Eu não, é a minha equipe, né? Sim. Porque eu só supervisionava, a gente estudava os protocolos juntos. Assim, foram muitos trabalhos lindos, muitas coisas lindas. Então, esse eu acho que é o olhar. Eu acho que o caminho que eu escolhi trilhar, que era esse lado de cuidar, né? Eu posso te dizer que eu cuido, eu sei cuidar. E eu cuido de todas as coisas. Eu vou te contar uma coisa que é muito engraçada. Eu gosto tanto de cuidar que, na minha casa, eu falo isso para as alunas, elas dão risada. Na minha casa, eu gosto muito de planta. Na minha casa tem pronto-socorro de planta, tem berçário de planta, tem verdade, tem UTI de planta. Porque, assim, eu vejo... Eu não vou numa loja de planta e compro a mais bonita. Eu compro aquela que está precisando de ajuda. Sério? É verdade. Que interessante. Sim. Quando eu era criança, eu ia com a minha mãe para a feira, que eu adoro, até hoje eu vou na feira, adoro. E minha mãe pedia para eu escolher tomates, eu escolhi os mais feios. Eu falava, porque se ninguém vai levar esse aqui, coitadinho. Oh, meu Deus, que dó. Não é que eu levava os estragados, eu levava aqueles que eu sabia que ninguém ia cuidar. E é isso. E aí, a mesma coisa é com animal, eu sou assim. Eu gosto disso. Gente...